Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Quando crianças, ou jovens, ou adultos, nós ouvimos falar de Jesus. Os que frequentam as casas religiosas ouviram falar de Jesus. Mas a nossa reflexão de hoje sobre Jesus é a seguinte: quando você descobriu realmente Jesus, quando você colocou a importância de quem é Jesus dentro de você, quando você deixou de acreditar em Jesus como algo distante e trouxe ele para perto de você, as suas palavras ditas, proferidas há mais de 2000 anos, que fazem tanta diferença na nossa vida hoje. As palavras, os exemplos que sempre foram atuais, em cada época sempre foram atuais. Jesus é aquela figura que queremos ter do nosso lado, que, como ele mesmo disse, veio a pedido do seu Pai, do nosso Criador, para trazer para o planeta um pensamento, uma verdade que nós temos que aproveitar. Não temos que mudar, temos que entender esta verdade que ele nos trouxe, colocá-la no nosso dia a dia, colocar, aliás, todos os exemplos de Jesus no nosso dia a dia. Na nossa conversa de hoje a respeito de Jesus, nós vamos tirar do nosso livro Sussurros do Vento um texto que diz, que tem o nome, o título de Descobrindo Jesus. Alguns momentos são fundamentais em nossa existência. Por exemplo, quando descobrimos Jesus, será que conseguiríamos lembrar deste dia? Será que a nossa memória nos brindaria com o dia exato, a hora certa, o minuto inigualável dessa revelação ímpar em nossas vidas? Provável que tenhamos guardado em nosso arquivo espiritual esse momento de libertação, de descoberta da verdadeira luz da vida. Ali foi iniciada a caminhada consciente em direção ao Criador. Porque quando nós descobrimos este maravilhoso Jesus, nós começamos então a ter a consciência de tudo aquilo que ele nos ensinou, de tudo aquilo que ele nos deixou. A consciência de que devemos caminhar com esses exemplos, com todas as significações destes exemplos, que devemos fazer uma busca interior, cada um de nós, para aplanar as dificuldades que existem ali, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da falta de indulgência, da falta de compreensão realmente pelo próximo. Todas essas dificuldades acabam nos atrapalhando. Se nós formos buscar no nosso dia a dia as nossas dificuldades maiores, nós vamos encontrar o que acabamos de falar atrapalhando a nossa vida. Então buscar o Jesus verdadeiramente, descobrir Jesus verdadeiramente, é entender todo o seu discurso, toda a sua verdade, tudo aquilo que ele nos trouxe, para que possamos aplicá-la dentro de casa, no nosso trabalho,
dentro das casas religiosas, deixar de lado tantas diferenças com os nossos irmãos, olhar para o ego e pensar que ainda estamos no começo da nossa caminhada, que não fazemos tanta diferença assim, que não somos os mais inteligentes, os mais procurados, que fazemos parte de uma coletividade, de uma humanidade que precisa dar-se as mãos, que precisa compreender o verdadeiro significado de coletividade. O Espiritismo deve trazer isso para as casas espíritas, deve trazer este pensamento para as casas espíritas e aplicar. Não deixar que se esqueça Jesus. Não deixar que esqueçamos da fraternidade entre irmãos. Eu me refiro à casa espírita porque é lá que trabalhamos como espíritas. Mas todas as religiões precisam também fazer esta reflexão de continuar com o Cristo dentro do seu coração cada vez mais. Conhecer Jesus é um acontecimento único e definitivo, e é uma realidade, é único e definitivo. Seguir as suas orientações evangélicas e morais em nome de Deus é, sem dúvida, a consolidação desse acontecimento. Como seria viver sem termos conhecido seus ensinamentos, que nos dão a segurança de uma vida plena, verdadeira? Como o desconhecimento desses preceitos iriam afetar a nossa maneira de interagir e compreender o que somos? Verdade? Precisamos compreender o que somos. Como nós vamos trabalhar com o que somos? Como nós vamos melhorar o que somos? Todas essas reflexões diárias, depois que você coloca esse Jesus descoberto dentro da sua mente espiritual, torna-se mais fácil, mais esperançoso. Esse objetivo que nós tanto perseguimos, ele não fica tão difícil, não fica tão disperso dentro de nós. Busquemos então essa realidade, essa descoberta, aqueles que não descobriram, que possam ir adiante nesse objetivo. Acreditem. Os que já descobriram, que persigam o seu pensamento, que deem as mãos a esse Cristo que veio nos trazer tanto amor. Meus irmãos, divulguem o nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, toquem lá no sininho para receberem as novidades do canal, deem um joinha, ajudem-nos a divulgar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela é a doutrina do Consolador, ela nos consola, vai lá nas nossas aflições e leva o remédio da saúde mental que tanto necessitamos. Muito obrigado a todos.